Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Tati de Oiá, você está no canal Diário de uma Umbandista, tá certo? E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a relação... Aliás, a gente vai falar hoje sobre a relação, né? Primeiramente, sobre a relação do umbandista com as eleições presidenciais, que é muito importante, e a gente vai explanar mais algumas informações sobre os candidatos. Eu vou fazer 3 perguntas às cartas ciganas, a mesma pergunta para os dois, em relação aos 2 candidatos, tá bom? E a gente vai extrair uma resposta. E quem sabe essa resposta te ajude a tomar a sua decisão, tá bom? Lembrando que eu estou tentando ser o mais imparcial possível, tá certo? E toda vez antes de iniciar leituras como essa, eu peço para que o povo cigano me passe orientações, deixando de lado a minha opinião pessoal, tá certo? Eu estou de vermelho, percebi agora, foi uma coincidência, isso não quer dizer que eu apoie um lado ou desapoie, ou, enfim, abstrai isso, que isso daqui foi uma mera coincidência, tá bom? Independente de que eu apoie ou não, né? Ninguém é piolho para ir pela cabeça de ninguém, cada um sabe aonde seu calo aperta, tá certo? E é isso, gente, vamos dar uma olhadinha nas cartas, ver o que as cartas estão falando. Antes de iniciar, quero pedir para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, curta esse vídeo, deixe seus comentários, lembrando de manter sempre a cordialidade, a civilidade, tá bom? Tenham paciência com a opinião, com a posição política do seu amiguinho, independente se ele é de direita ou se ele é de esquerda, independente de qualquer coisa, mantenham um respeito, tá bom? Caso ao contrário, qualquer comentário desrespeitoso, eu vou bloquear a pessoa, tá? Espero não ter que fazer isso. Infelizmente, nós chegamos a um ponto, gente, nas nossas vidas, no nosso momento atual, que a gente tem que pedir para que as pessoas não se matem por conta de política. E é por isso que a gente precisa de uma alteração no nosso cenário atual. A gente precisa de uma mudança aí, porque, infelizmente, a vida, vamos dizer assim, tem dado voz a algumas pessoas com muito ódio no coração. Pessoas que estão se matando por conta de política. Essas pessoas estavam intocadas, tá? Escondidas que nem ratos, e do nada elas apareceram. Aí está aparecendo intolerantes religiosos, homofóbicos, enfim, não preciso falar muito. Todo mundo está assistindo as reportagens e está vendo o que está acontecendo aí pelo Brasil afora, tá bom? Então vamos manter o respeito, é a única coisa que eu peço aqui. Fazendo uma atualização sobre a tiragem que eu fiz anteriormente, eu quero dar uma breve explicação, né? A tiragem que eu fiz anteriormente, eu fiz uma leitura da energia dos 2 candidatos até o dia de amanhã, que é o dia da eleição, né? Como que estaria a energia deles. E as cartas me apontaram algumas coisas. Quem não assistiu, assiste o vídeo anterior falando sobre as eleições. Energia do atual presidente, né? Que é o Bolsonaro, e o ex-presidente, o Lula, tá? Fiz um vídeo falando sobre a energia deles. Algumas coisas que eu falei já se confirmaram de alguma forma, né? Eu disse, vou dar aqui 2 exemplos. Eu disse que surgiria, que o Bolsonaro estava desesperado, tentando abafar uma situação que poderia vir à tona e que poderia atrapalhar aí, na reta final, a reeleição dele, né? Poderia fazer com que ele perdesse muitos votos. E quem está acompanhando aí já viram que deixa eu só me recordar o nome dele, André Janones. Ele fez de certa forma, uma ameaça aí, falando que ele tem um celular de uma pessoa falecida, que era apoiador do presidente, que antes de falecer deixou aí o celular dele, e caso ele falecesse, né, o conteúdo desse celular iria ser divulgado. E segundo o André Janones, ele está com esse celular, o que está causando um certo tumulto, né, com o atual presidente. Não sabemos o conteúdo. É verdade? Não sabemos. Mas, se há medo, talvez exista alguma coisa ali que possa, de certa forma, atrapalhar a campanha dele, e ele ficou em alerta, né? Então, as cartas tinham dito na tiragem passada, antes de eu saber dessas informações, que realmente ele tá com medo de alguma coisa que possa surgir e atrapalhar a candidatura dele do dia para noite.
Eu acredito que não vai sair mais nada, eu acredito que foi um blefe, né? Mas o fato da pessoa sentir medo, né, mostra que talvez tenha alguma coisa ali. Mas enfim, quem somos nós para julgar, né? E referente também, outra coisa que se confirmou, eu falei sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, referente à saúde dele, estresse, ele tá numa pilha muito grande, tal. E eu tava assistindo um vídeo dele e eu vi que ele está com alguns roxos assim na mão. Sabe quando você toma soro ou você tira sangue e fica roxo? Eu percebi alguns pontos aí de roxo na mão dele, o que pode simbolizar que ele está tendo algum problema de saúde ou investigando algo. Então as cartas novamente tinha dito ali sobre a saúde dele aí, que nessa reta final a coisa estava, né, terrível energeticamente, que ele poderia sofrer no corpo físico. Isso confirmou, tá? Antes de abrir essas 3 perguntas que eu vou fazer para as cartas, eu gostaria de ter uma palavra rápida com todos os umbandistas que assistirem esse vídeo. Nós temos a responsabilidade de preparar um mundo melhor para as próximas gerações. Nós, como umbandistas, temos que comparecer às urnas, votar por nós, pelos nossos interesses, mas não esquecer que nós praticamos a caridade. E a caridade é pensar no outro também. Então, quando você for lá votar, apertar o número do seu candidato, não se esquece que esse candidato precisa defender a minoria e a maioria. Tem que haver um equilíbrio, tá certo? Então, pense muito bem, tome a sua decisão, quem estiver aí em cima do muro, indeciso. O histórico de vida da pessoa conta bastante, tá? O histórico de vida da pessoa conta bastante, mas os seus feitos também contam muito. Temos aí o atual presidente e uma pessoa que já foi presidente do Brasil. Então, vocês precisam colocar na balança, né, e ver quem é que traz mais a essência do que você prega, da tua religião, né, para o nosso país, para o nosso Brasil, tá certo? Lembrando que tem muita gente maluca lá fora. Quando vocês forem votar, tomem muito cuidado, porque tem pessoas fazendo maldade com outras pessoas, atrapalhando a vida de outras pessoas, simplesmente porque querem colocar A ou B. Então, preste atenção e tome muito cuidado em relação a isso. Porque eu sinto que alguma coisa vai acontecer, ou grande, ou pequena, ou isolada, mas que pessoas serão machucadas, tá? Que pode ser na forma física, mental, espiritual, emocional, mas pessoas serão machucadas por conta de conflito de pessoas que não sei o que tem o que na cabeça. Então, tome muito cuidado, tá bom? Não sei o que está acontecendo com o nosso país, mas de um tempo pra cá, surgiram algumas pessoas das trevas, sabe? Apoiando o nazismo, não tô levantando bandeira política aqui. Mas independente do partido, qualquer pessoa que apoie o nazismo, essa pessoa não merece nem estar na sociedade. Se você apoia o Lula e corre pelo nazismo, você não merece estar na Terra, sinceramente. E se você é eleitor do Bolsonaro e você apoia o nazismo, igualmente. Então, independente da tua bandeira política, respeite o ser humano como ser humano que ele é. E qualquer pessoa que apoia esse tipo de situação, esse tipo de prática, perseguições, essas pessoas precisam ser punidas. São criminosos, tá bom? Toda a humanidade sofreu muito com o nazismo e tem pessoas que levantam bandeiras a favor de situações como essa. Minha opinião política, vou guardar pra mim. Quem me segue nas minhas redes sociais, particular, né, que estão ali entre os meus amigos, sabe qual é a minha opinião. Não preciso vir aqui expor e falar que eu sou melhor que A ou que B, né? Não preciso disso, né? Mas quando eu for até a urna amanhã no segundo turno, eu vou votar pensando que eu sou uma mulher negra, periférica, umbandista, homossexual. Se o meu candidato não me traz segurança nesses quesitos, então ele não pode ser meu candidato. Esse é meu pensamento político, tá certo? E aí vocês tomem as conclusões que vocês acharem melhor aí. Então vamos lá, gente. Eu separei aqui 3 perguntas, eu peço desculpa que eu tô pigarreando desse jeito, minha garganta tá bem zoadinha.
tô com rinite alérgica, enfim. Então a gente vai falar aqui continuar falando, né, sobre a energia dos candidatos à presidência. Já dei um recado importante aí para os umbandistas que votarão amanhã. E quem não vai votar, gente, compareça, vote. Você está exercendo a sua cidadania. É o momento que você tem para colocar no poder pessoas que representem os seus ideais. O mundo que você quer deixar para os seus filhos. Então, compareça. Não deixe de votar. Nós precisamos prestar esse papel para a nossa sociedade. É muito importante. Vamos exercer a nossa democracia. Vai estar lá a pessoa que a maioria escolher. Independente se é verde e amarelo, independente se é vermelho. Não importa. Vamos lá, gente. Eu vou tirar aqui 3 perguntinhas. A primeira pergunta é sobre... Após o debate. Ontem teve um debate. Foi o último debate dessa campanha. Vou tirar com 2 baralhos. Pra gente ver separadamente. Ontem teve o último debate, que foi no dia 30, né? Aliás, 29, hoje é 30, amanhã é 30... Não. Hoje é 29. Ontem foi 28, amanhã é 30. É isso. Teve o último debate. E a gente precisa saber como está esses candidatos aí após aquele debate, que foi babado. Babado. Então vamos lá. Vou tirar primeiramente pro nosso atual presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro. Peço nesse momento a orientação das cartas ciganas e permissão para entrar na intimidade de Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que estão concorrendo com uma candidatura para a presidência do nosso país. Que assim seja. Então vamos lá. A primeira perguntinha aqui é após o debate. Qual o nível de confiança dos candidatos na sua vitória? Ou seja, depois do debate de ontem, esses candidatos estão confiando, eles estão confiantes na tua vitória depois do que eles fizeram em rede nacional, né? Independente se foi bom ou ruim, mas eles estão satisfeitos com isso? Vamos ver. Primeiramente, eu quero perguntar para a Cigana Samira do Oriente, minha mentora espiritual. Após o debate, o último debate do ano de 2022, antes das eleições, qual é o nível de confiança de Jair Messias Bolsonaro em relação à sua vitória? Qual é o nível de confiança de Jair Messias Bolsonaro em relação à tua vitória? Após o debate, qual é o nível de confiança do candidato Luiz Inácio Lula da Silva em sua vitória? Qual o nível de confiança de Luiz Inácio Lula da Silva em sua vitória? Bom, vamos lá. Quem não assistiu, dá uma pesquisada aí como foi o debate de ontem. Não vou entrar nesse quesito, porque né, senão o vídeo vai se estender muito. Mas foi mais uma troca de farpas e acusações do que uma demonstração de o que eu posso fazer, o que eu vou fazer. Então, assim, vamos começar pelo atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, tá? Ele tá oscilando entre o sim e o não. O nível de confiança dele tá bem abalado, tá? Tá bem abalado. Já não vejo mais aquela coisa de desespero. Nesse momento ele está se conformando com a situação, com a figura, com a situação que está se estabelecendo na frente dos olhos dele. Tá certo? Ele continua acreditando, sim, eu posso vencer, mas às vezes ele oscila com o talvez não seja, talvez eu não consiga chegar lá. Por isso que a carta que abre o jogo dele é a carta do caixão, que fala da finalização de ciclo para a iniciação de um novo ciclo na vida dele. A carta do caixão coloca um fim. Ela, por estar rodeada de cartas boas, ela vem falando de fim, fechamento de um ciclo para início de um novo ciclo na vida dele, tá bom? O nível de confiança dele é menor do que aquela leitura que eu fiz anteriormente. Ele tá menos, né? Mas ele continua confiante. A carta do Sol fala que ele energeticamente se sente poderoso, ele tá se sentindo no poder ainda. Eu tô no comando, eu tô com as rédeas da situação em minhas mãos. Mesmo às vezes dando uma tropeçada, quase caindo, ele acha, né, na visão dele sobre ele mesmo, que ele continua com a rédea da situação nas mãos dele. Ele tá se apegando muito à espiritualidade dele,
né? Carta da Lua aqui. Ele tá muito pensativo, reflexivo, ele tá com a cabeça pegando fogo, literalmente. Eu posso até dizer que ele pode estar tendo problemas aí até na saúde dele, pressão alta, porque ele muito nervoso. Quem assistiu o debate viu que ele estava enérgico, né? Explosivo, pra frente. E ele continua, assim, nesse misto de emoções, mas ele tá oscilando muito entre a confiança e aquela quebra de confiança, tá bom? Então, o nível de confiança dele tá oscilando muito nesse momento, tá? O candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ainda sofre por conta do passado dele. Sofre bastante, tá? Ele não aguenta mais o passado dele ser jogado na cara dele o tempo todo, tá certo? A carta da cruz, ela é uma carta de sofrimento seguido de uma vitória. Ela é uma carta que fala que você carregou uma cruz pesada, mas haverá honras, haverá mérito na tua vida por conta dessa cruz que você carregou. E ele também tem muita fé. A carta central do jogo é a carta das estrelas. A carta das estrelas é uma carta que diz assim, está escrito nas estrelas, né? Ele acha assim, está escrito que é para ser meu essa candidatura, né? Está escrito nas estrelas que é para acontecer. Não estou dizendo que não seja, tá certo? E nem estou afirmando nada. Estou falando o que ele sente sobre ele dele. É o nível de confiança dele nele mesmo, tá? Então a carta das estrelas, ela vem mostrando que ele tá radiante porque ele sente que nesse debate ele fez um bom trabalho. Que ele, né, ele se mostrou da forma que ele gostaria de mostrar, né? E ele tá confiante, tá? Só que ele tá bem em paz. Eu vi que esse candidato, na tiragem que eu fiz anteriormente para saber da energia dele, né? Eu vi que ele tava muito nervoso, e tanto que eu disse que ele tava tão nervoso que esse nervosismo poderia abalar a saúde dele. E agora, Lírios, ele tá muito tranquilo, ele tá muito em paz. Ele já jogou na mão da espiritualidade, seja feita a vontade do Criador, entendeu? Estou pronto para assumir essa cruz, se assim eu for merecedor. Essas são as palavras do candidato Luiz Inácio Lula da Silva em suas orações. É o que ele diz, a fé dele. Eu estou disposto a assumir à frente dessa nação, se assim me for permitido, né? Então, ele tá mais confiante. Antes ele estava muito nervoso, agora ele tá muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais paciente e também confiando na vitória, mas ele tá jogando mais para a espiritualidade, tá bom? Então, o nível de confiança dele é um pouco superior ao do atual presidente. O atual presidente está oscilando. Uma hora ele está confiando muito, depois do debate, tá? Ele está confiando muito, mas daqui a pouco ele revê o debate. Ele revê o debate e ele fala assim, nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter dito diferente. Ele se arrependeu de atacar mais do que mostrar o que fez e o que fará, ou seja, a sua proposta de governo. Ele se arrependeu, né? Eu vejo um certo arrependimento aqui por parte dele. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira pergunta, o nível de confiança aí, acredito que dá pra vocês colocar na balança. A segunda pergunta que eu vou realizar ao baralho é se esse candidato está apto a governar a nossa nação brasileira. O atual presidente que está concorrendo à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Ele está apto a governar a nossa nação pelos próximos 4 anos. Ele tem aptidão, capacidade. Ele tem aptidão, capacidade. Ele tem aptidão e capacidade. Uma coisa que eu digo, nunca diga que ninguém é capaz de nada, tá? Nunca diga. Todos nós temos uma capacidade. Capacidade para fazer alguma coisa, capacidade, sabe? As cartas foram um tanto neutras, tá? Mas a carta central do jogo, que é a carta das estrelas, mostra que tem um dedo na espiritualidade. Ele ganhando ou ele perdendo, tem um dedo da espiritualidade. A carta das estrelas sempre vai falar sobre uma missão, né? Uma missão que pode reiniciar ou que pode se encerrar. Mas ela vem falando sobre essa missão, tá bom? Para ele estar realmente capacitado para governar a nossa nação pelos próximos 4 anos,
ele vai precisar mudar muita coisa. No plano de governo dele, na energia que ele passa para as pessoas, ele tem que mudar muito. A carta do navio é uma carta de mudança. Tem que fazer uma mudança, nem que seja lenta, mas tem que mostrar para o seu eleitorado que ele é uma nova pessoa. Sabe? As pessoas têm que se tornar uma nova pessoa e não pode se envergonhar disso. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. E ele tá errando bastante, tá? Não é puxando sardinha pro Lula, mas ele tá errando bastante, tá? E ele precisa muito mudar para se mostrar capaz perante a espiritualidade para governar essa nação. Tá bom? Eu vejo um julgamento, mas não é aqui na Terra. Eu vejo um julgamento espiritual para ambas as partes. Não só para o Bolsonaro, como para o Lula também. Ambos serão julgados perante a espiritualidade. Tá certo? E a espiritualidade vai escolher, vai determinar a pessoa que realmente tem a capacidade de mudar. Nem que seja o mínimo. Porque ambos estão errados, cada um no teu caminho, cada um na tua história tem um erro. Entendeu? Eles precisam mudar muito para se mostrarem aptos perante a espiritualidade para governar uma nação. Gente, vocês pensam que presidência não é coisa de Deus, não é coisa de espiritualidade? Essas pessoas são muito bem escolhidas a dedo pela espiritualidade para governar uma nação. Essas pessoas são escolhidas a dedo. Se a pessoa faz um mau governo, as pessoas podem até se perguntar, nossa, mas que dedo podre, né? Mas porque está na missão de vida dessa pessoa interferir na vida de cada uma dessas pessoas dentro dessa nação. Tá certo? Então, perante a espiritualidade, ele ainda precisa mudar muita coisa para estar realmente apto a governar esse país. Espero que de hoje para amanhã ele faça uma reflexão sobre as atitudes, falas, posturas e busque uma mudança nele como ser humano. Tá certo? Vou ser sincero com vocês. Muita coisa do que ele disse, né, de 30 anos atrás até aqui, são bem pesadas. O que ele disse e o que ele fez. É bem pesado. Tá certo? E, gente, nessa vida, a gente não vai embora sem pagar a nossa conta. Espero que ele mude a postura dele, a forma dele de pensar de hoje para amanhã. Que ele tenha uma reflexão quando deitar no travesseiro, for falar com o Criador, com Deus que ele serve, e que os espíritos de luz coloquem dentro do coração dele um pouco de bondade, amor ao próximo, e que ele mude. Uma coisa eu posso afirmar, se ele não mudar essa forma dele de pensar, essa forma dele de agir, tá? Ele vai beneficiar algumas pessoas, mas muitas outras pessoas mais ainda irão sofrer. É o que eu vejo, eu falo o que eu vejo, e nem sempre tá aqui no papel. Muita coisa do que eu vejo que a espiritualidade vai me passando, tá bom? Ele precisa muito mudar a postura dele. Porque senão, mesmo ele ganhando, ele não chega aos próximos, o fechamento dos próximos 4 anos na presidência. Certo? E agora a gente vai tirar para Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Esse candidato está apto a governar a nação brasileira? Quando eu digo apto, gente, é algo que eu já afirmei antes de tirar aqui para tirar as cartas. Apto que eu falo é em relação à espiritualidade. A espiritualidade acha, vê nessas pessoas aptidão para governar um país, né? Cigana. Luiz Inácio Lula da Silva. Está apto a governar a nação brasileira perante a espiritualidade? Bom, vamos lá. As cartas foram positivas, tá? As cartas foram positivas, mostrando que eu vou apontar um lado positivo referente a esse candidato, né? Um lado positivo dele é que ele tá muito aberto a mudanças, tá certo? Ele tem muita fé também. Espiritualidade tá mostrando bastante, né? Que está nessa caminhada junto com ele, tá certo?
A carta dos pássaros vem trazendo respostas, tá? E a carta do trevo, rodeada de cartas positivas, é uma carta de sorte, tá? Então, me parece que ele tem, sim, perante a espiritualidade, a capacidade de governar, desde que também haja algumas mudanças aí na vida dele, na vida pessoal, tá? E até mesmo na forma de governar. Ele, às vezes, com esse discurso de defender as minorias, enfurece muito peixe grande, certo? E não adianta, gente, daqui até a morte dele, daqui até o desencarne dele, ele vai comprar muita briga. Estando ou não na presidência, ele vai comprar muita briga, tá certo? Muita briga. Mas, gente, sabe o que eu vejo? Eu vou mostrar as cartas pra vocês, porque assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu vejo nessas cartas que ele vai calar a boca de muita gente que não confia na honra e no mérito dele. Tá certo? Ele vai calar a boca de muita gente. Falatórios, fofoca, disse-me-disse, picuinhas, etc, vai ser bloqueado. Carta da lua, honra, mérito. Ele quer muito mostrar a honra dele. Digamos que a honra dele perante a sociedade, depois de tudo que aconteceu, tá manchada, né? Tá manchada. Então ele vai tentar calar a boca dessas pessoas fazendo um trabalho que ele julgue bacana. Mas ele vai sofrer bastante, vai ter muita dificuldade. Lembrando que mais da metade da bancada que ele vai enfrentar se ele ganhar na presidência são de apoiadores do atual governo. Então, ele vai ter que ter jogo de cintura, caso ele ganhe, para lidar com essas pessoas. Porque essas pessoas vão tentar de tudo para atrapalhar, tá? A caminhada dele. Vai tentar de tudo para atrapalhar a caminhada dele. Então, eu vejo aqui nas cartas que ele está apto, de certa forma, ainda vai passar por um julgamento espiritual. Nossa, mas eleições são amanhã, né? E esse julgamento ainda não aconteceu. A gente só vai saber essa resposta amanhã, depois das apurações. Quem que a espiritualidade julgou mais apto a trabalhar em prol de uma nação? Se é o atual presidente, que as cartas mostram que ele precisa mudar muito, ele precisa fazer uma limpeza, ele precisa fazer uma transformação na vida dele, tá? Ele tem que mudar muita coisa nele, no plano de governo dele, nas pessoas que ele corre, que ele defende, ele tem que mudar muita coisa, tá bom? E no Lula, que também precisa fazer algumas alterações, só que eu vejo que são alterações menores, né? Alterações menores. São pecado, tudo é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. Mas se a gente for colocar na balança os pecados, sempre vai pesar de um lado, sempre vai pesar mais de um lado, entendeu? Então, nessa busca aí por redenção, alguém tem pecado mais pesado, tá bom? E aí quem vai decidir é a espiritualidade, tá? Se for fazer um comparativo entre as cartas, quem está mais apto, eu julgaria Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele está buscando redenção, ele está buscando mostrar o lado dele da situação, e ele está buscando mostrar que ele está liberto, tá? Que houve uma mudança na vida dele. E ele quer mostrar isso, ele quer provar, ele tem uma sede de provar para as pessoas que, independente do que tenha acontecido, que ele tem um caráter, né? Ele quer provar. Já o atual presidente, ele precisa enxergar os erros dele, aceitar esses erros, mas é muito difícil, ele é muito cabeça dura, gente. Ele é muito cabeça dura para assumir, olha, eu errei ao dizer isso, a fazer isso, e a agir dessa forma, errei e vou mudar. Ele tem uma dificuldade muito grande de admitir os erros dele e de mudar. Isso é o ruim. Eu tô falando dessas pessoas como seres humanos, tá, gente? Aí cada um toma a sua decisão aí, baseado no que vocês estão ouvindo. Agora vamos falar de uma possível perda nas eleições, né? Eu quero saber qual será a postura desses candidatos diante de uma derrota. Cigano, eu quero saber, primeiramente, do atual presidente,
Jair Messias Bolsonaro. Qual será a postura desse candidato diante de uma possível derrota, caso ele seja derrotado, né? Qual será a postura desse candidato diante de uma possível derrota? Ele vai oscilar muito entre a calmaria e a calmaria e a euforia. Ele vai ficar muito bravo. Eu disse no vídeo passado que o Jair Messias Bolsonaro, ele é um tipo de pessoa que ele não consegue aceitar a derrota. Ele é aquela pessoa, quando ele tem um objetivo, ele enfrenta tudo e todos, ele passa por cima de qualquer pessoa para alcançar o objetivo dele. Tá bom? Isso, às vezes, se torna um pouco perigoso, né? Mas eu vejo que, de certa forma, ele vai se mostrar consciente da tua derrota, caso ocorra, tá? Mas, no final das contas, a carta do chicote mostra que ele vai tentar punir as pessoas que ele julga responsável pela sua derrota, tá certo? Por mais que ele se mostre, não, tá tudo bem, fui derrotado, mas por dentro ele vai maquinar muito isso, sabe? Pensamentos, situações que se repetem, sabe? Ele vai ficar repetindo aí ele vai ficar remoendo, vamos ser mais diretos, ele vai ficar remoendo uma derrota caso essa derrota aconteça, tá? Essa será a postura dele. Então a gente não sabe o que vem pela frente. A gente só sabe que ele inicialmente vai se mostrar, né, tranquilo, tal, mas que depois vem algumas bombas aí, porque o bicho é terrível. Terrível. Tá certo? Vamos ver sobre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Qual será a postura dele? Qual será a postura do candidato Luiz Inácio Lula da Silva diante de uma possível derrota nessas eleições? Qual será a postura dele? Bom, olha, eu vejo aqui que ele vai ficar bem chateado, né? Ele tá bem confiante, não vou mentir pra vocês. Ele tá bem confiante, ele tá certo que a vitória vai ser dele, né? Ele tá bem confiante. Caso ocorra essa derrota, ele vai ficar bem chateado, tá certo? Ele vai ficar muito receoso com essa situação, até passe, talvez. Eu esperava ver essas informações nas cartas do Bolsonaro, porque já disse que se ele perdesse a eleição é porque as urnas foram fraudadas, mas isso também passaria pela mente, isso passaria pela cabeça do Lula também, tá? Não só do Bolsonaro, passaria também pela mente do Lula. Não tenho muito o que dizer, eu vejo ele como uma postura muito mais fechado, talvez ele dê uma desaparecida aí, né, caso isso ocorra, ele se mantenha mais retraído na dele, sabe, sem se expor muito, vai continuar lutando pelos ideais dele, pelo aquilo que ele acha justo e certo, tá? Que é em relação às pessoas menos favorecidas, né? Às minorias. E outra coisa que eu vejo é que ele ainda vai ser muito perseguido. Caso haja uma derrota, ele vai ser muito perseguido. E caso haja uma vitória, ele vai ser muito perseguido ainda. Tá certo? Ele vai ter muitas coisas ainda para se explicar, ele vai ser muito perseguido. Então é isso, gente. Não tenho muitas informações mais, foi uma coisa bem básica aqui, falei bastante também, ao tempo que a gente ficou aqui. E eu quero, para fechar, Cigana, eu quero uma carta do Baralho da Vovó Cigana que represente a energia de Jair Messias Bolsonaro no dia de hoje. Qual é a carta do Baralho da Vovó Cigana que representa a energia de Jair Messias Bolsonaro no dia de hoje? Carta da criança, né? Carta da criança representa a energia de uma pessoa que entende que tem uma verdade, tá? Ele é uma pessoa que busca a liberdade, né? Que é um dos temas da campanha dele. Pátria, família e liberdade, alguma coisa do tipo. Carta da criança é a carta da liberdade no baralho da Vovó Cigana.
E a carta da criança é a carta da energia de uma pessoa que está certa do triunfo. Porque se sente inocente perante todas as situações que as pessoas falam, julgam, etc. Ele se sente inocente aí dentro desse contexto. Ele se sente puro, ele sente que ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, diga o que disser, falem o que falar referente a esse candidato. Ele é isso mesmo. Tá? Quando ele fala, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer exatamente o que você ouviu. Ele é verdadeiro, aquilo é a verdade dele. Ele bota pra fora. É uma verdade que as pessoas escondem pra si. Porque, de certa forma, precisa ficar escondida. Né? Algumas verdades, elas precisam ficar escondidas dentro de você. Você não precisa jogar tudo que você tem de ruim, de sentimento, de raiva daquele momento, ou da vida, sei lá, pra fora, pras pessoas. Tem coisas que você precisa guardar. E ele se sente na liberdade, né, de ser sincero, tá? E mostrar a tua verdade. Então, ele é verdadeiro mesmo. Ele é exatamente essa pessoa que você tá vendo. Ele é verdadeiro, mas ser verdadeiro não significa que ele é correto. E sim verdadeiro com a essência dele. Ele não passa, ele não faz média. Ele é aquele pronto e acabou. E ele não tem vergonha disso. Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a carta cigana do baralho da vovó cigana que representa hoje a energia de Luiz Inácio Lula da Silva? Qual é a carta do baralho da vovó cigana que representa hoje a energia de Luiz Inácio Lula? Luiz Inácio Lula da Silva. A carta que representa Luiz Inácio Lula da Silva é a carta da vela no baralho da vovó cigana, tá? A carta da vela, ele mostra que ele é uma pessoa que a energia dele é de uma pessoa que entende que ele é uma solução para um problema da sociedade. Mas, infelizmente, caso ele vença, ele não vai conseguir solucionar todos os problemas. A carta da vela representa uma pessoa que tem ideias, que tem soluções para algumas partes, entendeu? E ele quer uma oportunidade. A carta da vela, ela é a carta da oportunidade, né? Ele quer uma oportunidade, tá? Para esclarecer situações que precisam ser vistas com mais clareza. Então, a energia dele hoje é a energia de uma pessoa que está em busca de uma oportunidade para que as coisas passadas sejam vistas com mais clareza. Então, a oportunidade que ele tem de se redimir com a nação é entrando lá e tentando dar o seu melhor e solucionar os problemas do povo. Mesmo isso sendo não tão possível assim, tá? Ele não vai resolver todos os problemas. Mas pelo menos eu vejo uma vontade nele de tentar. Entendeu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curta, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe aí seus comentários, desde que ele seja pacífico. Vocês viram aqui que mesmo tendo um lado, eu fui educada com ambas as partes. Não ataquei ninguém, falei aquilo que eu vi, entendeu? E ressaltei, as duas pessoas, têm lados positivos e negativos, né? Que precisam ser trabalhados. Talvez uma pessoa precise mostrar mais o teu lado positivo e outra pessoa precise esconder mais a negatividade. É isso, gente. Pensa, reflita, vá às zonas com consciência, escolha aquilo que é melhor para você, que defende seus ideais, tá? Lembrando que nenhum dos dois são santos, tá certo? Nenhum dos dois precisa ser adorado. A adoração a gente dá ao Criador de todas as coisas, tá certo? E cada um dentro da tua fé. Lembre-se de tudo isso, lembre da tua fé, lembra da tua garra, lembra de tudo isso quando você for votar. E vote em alguém que represente aquilo que você tem de melhor dentro de você. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.